Então aí eu tenho dois casos de hemorragia antes de falar sobre quais os tipos de capilares aí que a gente precisa falar no caso aí, de extensões venosas. Então eu tenho hemorragia interna e hemorragia externa. No caso aí da hemorragia externa, essa hemorragia ela é caracterizada em 3 subdivisões. Quais são essas subdivisões, professora? Na hemorragia externa nós temos a hemorragia que é, no caso, o sangramento arterial, sangramento venoso e o sangramento capilar, beleza? Então olha lá, olha aí na imagem que vai aparecer para vocês, a gente tem 3 tipos aí diferentes de hemorragias. Então vamos começar pela hemorragia, no caso, a capilar. Na hemorragia capilar, como a gente consegue ver, ó, é um sangramento que ele não consegue escorrer, ele é muito superficial, ele fica realmente no capilar. Viu aí no desenho? E tem o segundo tipo de hemorragia, que é no caso aí a hemorragia venosa. E olha lá como que ela escorre, ó. Nesse caso, o sangramento ele vai escorrer, ele só escorre. Mas em qualquer região, foi um rompimento, vai sangrar da mesma forma, tem hemorragia aqui. E o terceiro tipo de hemorragia, que é uma hemorragia super importante, que é a hemorragia arterial. Olha lá a diferença, ó, ela jorra sangue, ó. Vai jorrando sangue, faz aí no seu desenho também, certo? E nesse caso aí dessa hemorragia, pessoal, ela é uma hemorragia muito grave, tá? Ainda mais por ela ser externa e quando atinge um vaso sanguíneo importante de grosso calibre e um fluxo super alto, então, possivelmente esse paciente está correndo um risco muito maior, tá? Dependendo da situação, esse paciente pode vir a óbito a poucos minutos aí, tá bom? Às vezes horas, mas também pode ser em poucos minutos, certo? Então, são esses 3 tipos. Já no caso da hemorragia interna, às vezes eu não consigo verificar, tá? Então, é algo muito subjetivo. E para isso, nós vamos utilizar o quê? Os sinais e sintomas. Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma Premium do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, 2 certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível. Bons estudos! Quais são esses sinais e sintomas aí, pessoal? Esses sinais e sintomas são, por exemplo, pode se tornar um pulso que ele se torna muito fraco ou muito rápido, dependendo da extensão aí desse sangramento da hemorragia interna, tá? Às vezes essa pessoa ela vai ter uma pele que a gente chama de pele pegajosa. O que é essa pele pegajosa? É uma pele que você toca naquele paciente, ela tá muito fria, e mesmo ela estando fria, ela está molhada, ela está úmida. Isso a gente chama e classifica de pele pegajosa, certo? O que mais pode acontecer? Pode ter alteração pupilar. Esse paciente pode apresentar uma dilatação muito lenta da pupila e sem fotorreação à luz, tá bom? Então lembra que eu mostrei para vocês na outra aula, na aula 2 e falei na aula 1 sobre a reação pupilar? Então nesse caso também entra essa relação, a dilatação dela bem progressiva e lenta pode ser também um sinal de hemorragia interna, tá bom? Às vezes a gente tá lá no meio do atendimento externo na rua e tem vários pacientes super graves visualmente, né, que tem membro, né, tem dissipação de membro, entre outras coisas, tá sangrando visualmente e tem um cara que tá lá sentadinho, ele tá super quietinho e você nem pensa, esse cara aí tá tudo bem, ele tá, não tem nada sangrando, então tá tudo certo. Bom, não é bem assim que funciona. Às vezes aquela pessoa que tá ali super quietinha, ela pode ter um trauma de tórax, ter rompido algum órgão interno, pode ter rompido o baço, rompido o fígado ou alguma coisa do tipo relacionada a isso e ele tá sangrando e a gente nem percebe isso, tá bom? Mas tem algumas visualizações que são possíveis. Às vezes ele tem um TCE também, um trauma crânioencefálico, não é possível visualizar naquele momento, tá bom? Às vezes esse paciente ele vai se apresentar muito ansioso ou muito inquieto e às vezes com bastante sede. É um sinal que ele tá perdendo o quê? Volume. Para ele entrar em um choque hipovolêmico, ó, é um start de dedo, é muito rápido. Então, avalie todos os pacientes, a gente precisa avaliar todos. Não é só porque ele está sangrando visualmente que ele é um paciente que é o mais grave. Às vezes, aquele que não sangra visualmente é o que está mais grave aí de todos. Bom,
Eu vou colocar aí para vocês a imagem também do tipo de hemorragia interna e hemorragia externa, tá? Tem uma mão aí que a gente classifica como o quê? Fala aí para mim, manda lá no comentário. Essa mão aqui, ela pode ser classificada como hemorragia interna ou externa, professora? Pensa aí, vai. 1, 2, 3, 4 segundos para pensar. Pensou? Então, ela é uma hemorragia externa, tá, pessoal? Então, tem outra imagem aí na lateral, que é o membro inferior direito de um paciente e tem um sangramento superativo. Ele pode ser classificado como hemorragia interna ou externa? Pensa aí. Hemorragia externa, tá? E aí, ele é um sangramento capilar, arterial ou venoso? Fique até o final, que eu tenho um presente para você. Nos vemos lá! Tá jorrando sangue? Tá escorrendo, professora. Então, é um sangramento venoso, tá? É uma hemorragia venosa. E no primeiro caso da mão também, tem um FCC em mão. Esse FCC, ele também é classificado como hemorragia venosa, porque não está jorrando sangue, né, professora? E tem uma profundidade bem calibrosa, tá? Já no segundo caso, que a gente tem aí, no caso, as imagens com hemorragia interna. Ah, professora, mas você falou que não dava pra ver. Realmente não dá. Mas em alguns casos, por exemplo, na primeira imagem aqui, ó, eu tenho uma hemorragia subcutânea. É uma hemorragia interna? É interna. Então, tem até uma bolinha aqui, ó, que eu vou circular para vocês. Essa bolha aqui, ela é subjetiva também, de hemorragia interna, tá? E no caso aqui, ela é capilar. Anota aí, ó. Vou escrever aqui para vocês. É uma hemorragia capilar. Já na segunda imagem aqui, eu tenho outro tipo de hemorragia. No caso, esse paciente já foi óbito também, né? Então, eu tenho aqui a imagem de um crânio aberto com um sangramento super aqui, ó, ativo. Tá vendo, ó, a lateral aqui que a professora circulou? Tá super ativo nesse sangramento aqui. Possivelmente esse paciente teve um trauma crânioencefálico e aí sangrou, tá? Ou pode ter sido um acidente vascular encefálico hemorrágico também, um AVCEH, então hemorrágico, sangrou, tá bom? Pode ser por N causas também. Ok? E aí tem mais uma imagem aí, a terceira imagem de um abdômen, tá? E ele tem um hematoma que dá super visível, mas esse hematoma pode ser por uma lesão interna, tá? Nessa região pode ser por lesão interna, por isso que a gente falou sobre aquele paciente que fica ali meio quietinho, tal, ele não tá muito conversando, e aí ele pode ter uma hemorragia super grave e a gente não se deu conta disso. Então analisa, tá? Seja um profissional que analisa toda a cena, todo o cenário, e aí vai identificar esses focos aí que são super importantes. Certo? Então, se esse paciente for muito ansioso, estiver bem ansioso, bem inquieto e até com bastante sede, pode ser um sinal característico aí, tá bom? De hipovolemia. Ele tá perdendo aí volume, ele pode entrar em choque hipovolêmico por perda de fluido aí corpóreo, no caso, o sangue. Combinado? Bom, vamos lá. E aí como é que eu faço esse controle, professora? Por exemplo, na hemorragia externa, eu posso fazer alguma coisa? Sim, isso aí a gente pode fazer. O que eu posso fazer no caso aí da hemorragia externa? Se for em membro superior, né, às vezes se faz um clampeamento manual de artéria, tá? Então, embaixo do braço, se for dependendo da extensão, né? Claro, eu vou clampear a artéria, no caso, na via axilar, certo? E levanta o membro do paciente, coloca também, se for visível, né, o FCC, uma gaze e pressiona para fazer um curativo compressivo. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma A Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.